Senhor presidente, senhores deputados, eu vim à tribuna para poder prestar informações e também um esclarecimento e aquietar aqueles que de forma intranquila, principalmente aqueles que por má fé propagam inverdades sobre o projeto de lei 557, que contém no artigo 30 uma adaptação importante na legislação estadual em relação à nova lei do Simples Nacional. Querem criar artificialmente na opinião pública, especialmente no micro e pequeno empresário, a sensação que vai haver um aumento do imposto, segundo disse o do mais importante jornal da capital, em 256%. A mim parece que é o seguinte: ou é má fé ou é ignorância. Ontem, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, eu me surpreendi, inclusive, com um dos membros dessa casa, de não ter lido o projeto de lei e não conhecer a lei, inclusive com uma assessoria competente que tem, na medida em que não sabia que o artigo 2º da Lei 15.562, que contém a isenção de até R$360 mil da micro e pequena empresa, continua em eficácia plena e o projeto de lei nem trata sobre esse artigo, que a alteração se dá no artigo 3º. E por que nós temos que fazer uma alteração? A alteração, deputado Paulic, é que o Brasil votou uma legislação importante. A micro e pequena empresa no Brasil teve uma grande conquista com o advento da Lei Complementar 155 em 2016, que entrará em vigor a partir do dia 1º de janeiro, deputado Canavaca, de 2018, com uma redução significativa da carga tributária total, muito especialmente em relação aos tributos federais. No caso do Paraná, o Paraná tem uma legislação de ICMS para micro e pequena empresa, que é muito melhor do que aquela que está na lei federal, que hoje a regra está estabelecida pelas alterações promovidas pela Lei Complementar 155, na Lei Complementar 123, de 2006, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. A regra é uma regra simples, embora complexa do ponto de vista do entendimento. Por quê? Porque há uma fórmula matemática que é trazida pela nova lei para estabelecer o quanto é a carga tributária em função do faturamento da micro e pequena empresa e como se distribuem entre os diversos tributos federais e estadual ou municipal, no caso do ISS, que é sempre 5%, considerando lá a legislação tributária. O que eu quero dizer é que nós temos uma lei, a nossa lei aqui, ela garante, primeiro, nós vamos garantir a isenção até os R$360 mil. Isso vai acontecer em Santa Catarina, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro? Não, não vai. O Paraná vai manter a legislação que ele tem e que é benéfica para a micro e pequena empresa. Ao mesmo tempo, a lógica que vai se aplicar é de poder fazer, como no caso do imposto de renda, que é por faixa de renda, que se aplica o percentual, a alíquota, também assim será, ou seja, é um imposto que tem lá alíquotas diferenciadas e ele é progressivo. O fato é que, infelizmente, o nível de desinformação que campeia hoje é muito grande. Inclusive, me assusta que assessorias tributárias de entidades importantes possam estar reproduzindo o equívoco, a má-fé na interpretação da lei atual, que está em vigência, do que permanece dela, do que é necessário votar por conta
da lei federal, que é altamente benéfica para a micro e pequena empresa, e da adequação que tem que ser feita na legislação estadual. Então, eu quero aqui dizer a todos os senhores deputados que integram a base de apoio ao governo, muito especialmente a base do governo aqui nessa casa, mas respeitando também todos os demais parlamentares, que nós não vamos votar absolutamente nada aqui em relação a esse tema, sem que tenha tudo muito bem esclarecido, sem que nós possamos, se for o caso, redigir de forma diferente aquilo que não foi compreendido por alguém, por conta, obviamente, de uma análise superficial sobre o tema. E, mais do que tudo, não haverá, em tempo algum, nenhum aumento da carga tributária sobre o contribuinte paranaense, micro e pequeno empresário e nenhum outro setor. Nós descartamos completamente essa possibilidade. E nós estamos dizendo isso por quê? Porque de uma lei que é benéfica, importante para a micro e pequena empresa nacionalmente, nós temos que fazer a adaptação na nossa lei. Porque, olha, para o Estado, desculpe só um pouquinho, deputado Escravaca, para o Estado do Paraná seria simples. Qual seria a melhor forma? Olha, nós literalmente podemos revogar a lei que está em vigência, a 15.562, e adota a regra que é para o Brasil inteiro, que todos os outros estados vão adotar. Mas não, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mantendo os benefícios para a micro e pequena empresa. Agora, infelizmente, os capadócios, por falta, naturalmente, de ter o que fazer, disseminam as inverdades e criam artificialmente uma possibilidade, como nós vamos aumentar duas vezes e meia, como um exemplo trazido hoje no jornal Gazeta do Povo, dizendo que de R$ 3.680 para uma empresa que tem faturamento bruto anual de até 540 mil, ela vai passar a pagar mais de 12 mil reais. Isso é um absurdo, uma falta de atenção naquilo que está sendo tratado e, infelizmente, gera nas pessoas, né, replica-se nos grupos de WhatsApp, e-mails, e nos discursos, e nas rádios, e nas TVs, né, como se o governo fosse o cruel que quisesse, né, esmagar a micro e pequena empresa. Então, primeiro eu quero garantir aos deputados da base aqui. Nós vamos chamar todas as entidades representativas, vamos fazer debate lá, deputado Paulinho, no âmbito da Comissão de Indústria e Comércio, Emprego, vamos fazer o debate que for necessário, deputado Escravaca. Nós temos que ter absoluta transparência que nós estamos fazendo. Nós não estamos fazendo nenhum aumento de carga tributária. O que há, efetivamente, é uma mudança na regra do cálculo. Você tem um documento arrecadatório do Simples. É um documento único de recolhimento. Nós temos que ter uma lei que esteja atualizada com a lei federal, respeitando a nossa carga tributária. A preocupação dos contribuintes do Paraná é que quando foi implantado o Simples do ICMS no Paraná, no governo Requião, do qual o senhor era líder, foi uma grande sacada para que o pequeno empresário não tivesse que estar criando empresas laranjas para poder sair do Simples. E essa é a preocupação que tem o empresário hoje, de que, de repente, com essa mudança da lei, vai começar a aumentar as alíquotas e vai ter que ser montadas novas empresas laranjas, como existia. E aí, quando o governo Requião criou o Simples Paraná, foi uma grande sacada que mudava de fase cada vez que o faturamento aumentasse. E essa regra, isso é que nós estamos essa regra está mantida, deputado Escravaca. O que as pessoas não estão entendendo, e é isso que eu fico irritado, me permita dizer, é que a lei 15.562 só está alterando aquilo que é o cálculo da alíquota por conta da lei federal. O restante da lei está íntegra, ela vale por inteiro. É que as pessoas, na verdade, elas falam, comem pela mão dos outros, pensam pela cabeça dos outros e criam artificialmente um ambiente como se o governo cruel quisesse aumentar a carga tributária. Me desculpa, Vossa Excelência, o que está fazendo com toda essa preocupação do povo do Paraná, principalmente os pequenos e microempresários, é o regime de urgência, que aí fica sem condições de discutir com as entidades de classe. Por isso que eu tenho certeza... Deputado Romanelli, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir.
Excelência, podia dar som para o deputado Scarnavaca? Mas Que Vossa Excelência, como líder o do deputado governo... Traiano, o senhor podia dar som para o deputado Scarnavaca, terminar, concluir a parte dele ali e Por descontar favor, o tempo que nós perdemos aqui. Por favor, som aqui na tribuna. Então, deputado Romanelli, Vossa Excelência, como líder do governo, podia dizer ao governador Beto Richa que tirasse o regime de urgência, que estava apaziguado essa problemática, que as entidades estariam tendo oportunidade de estar discutindo com todos nós, que nós queremos o melhor para o Paraná. E Vossa Excelência também quer o melhor para o Paraná, como que é o nosso governador Beto Richa. O que fez que todos se revoltassem com o projeto foi o regime de urgência. Só isso, eu não vejo outro interveiro em relação a esse projeto. Eu queria apenas... Eu peço para concluir, por favor, que senão eu tenho que abrir espaço na sequência para o próximo orador. Se o deputado Romanelli permitir, como presidente da Comissão dos Comércios, semana que vem nós temos um feriado, no dia 12, e que vai nos limitar aqui. Tirar o regime de urgência, levar para a comissão, já fiz um pedido para a Comissão dos Comércios ter esse artigo a ser discutido. Segunda-feira eu sei que nós temos a Comissão de Finanças, para que nós possamos jogar, deputado Romanelli. Deputado, por favor, para concluir, senão eu fico aqui rasgando o nosso regimento. Ok, presidente. Apenas para jogar para outra semana uma audiência pública, possamos discutir, não apenas da Comissão dos Comércios, mas tem tantas outras comissões, de um espaço democrático, uma discussão plena. É o pedido que nós estamos fazendo aqui, deputado. Presidente, só para concluir, eu quero dizer o seguinte, até quero fazer um apelo à Vossa Excelência, ou seja, nós vamos discutir com os líderes, nós vamos pactuar que esse processo de discussão ele possa ser amplo, independente de ter ou não regime de urgência, ou seja, Vossa Excelência que pode incluir... Pois não são... excedeu em 2 minutos. Deputado Romanelli, eu já conheço o seu pleito e eu me antecipo aqui dizendo o seguinte, independente de ter ou não o regime de urgência, e essa é uma decisão do governador de retirar o regime de urgência, mas eu me comprometo a não incluir na pauta enquanto esse tema não estiver esgotado. Muito bem.